Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Luquezzi e estamos começando mais um Documento Revista Asas, junto aqui com o Kowalski e os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Liber Aerospace e Hangar 33. Se você curtir esse vídeo, se você gosta do canal, não deixa de comentar. O seu comentário valoriza aqui o canal no YouTube e ajuda a gente a ter mais inscritos. E tudo isso é vital para a gente continuar e melhorar cada vez mais. E dá uma passada na nossa loja online, tem edição nova da Asas. Fechado? Então olha aí, trava os cintos no cockpit e naquela nossa homenagem ao querido Ratimbum, senta que lá vem história. Esse vídeo é sobre um cara de quem você nunca ouviu falar, Harold Herzog. E vale a pena eu assistir um vídeo sobre um desconhecido? Amigo, pode acreditar, vale a pena sim, vai por mim. O nosso herói nasceu em 29 de junho de 1909, numa cidadezinha alemã perto de Bonn, Rheinbreitbach, e amava aventura e velocidade. Quase virou piloto profissional de automobilismo, mas o pai, Rudolf, não deixou. Mas acabou deixando ele aprender a pilotar aviões. As contradições dos pais, né? Harold se tornou piloto comercial com 24 anos. Em 1935, era uma época de efervescência da aviação na Alemanha. O país tinha uma das grandes companhias aéreas do mundo, a DLH, Deutsche Lufthansa. E Harold ingressou nela quase de imediato. E logo se destacou como um dos aviadores jovens de maior talento. Em pouco tempo, ele estava no comando do modelo que era o orgulho da frota, o trimotor Junkers Ju-52-3M. Era o início de um longo e tumultuado romance, que literalmente ia dar a volta ao mundo. Você vai ver só. Em 1930, a DLH tinha criado uma subsidiária na China, a Eurásia, e ele foi enviado para voar nos Ju-52 lá, chegando na China em dezembro de 36. Ele foi com a esposa, uma jovem e bela norte-americana, Alva. Coragem dele. A China mal tinha saído de uma conturbada guerra civil, que tinha sido vencida pelo Partido Nacionalista Republicano, o Kuomintang, liderado pelo general Chiang Kai-shek. Mas a guerrilha comunista continuava a lutar no interior, e alguns barões locais não aceitavam o governo do Kuomintang. Pensa num país perigoso e bagunçado. Era a China. E aí, mal o Harold tinha chegado, uma notícia estremeceu o país inteiro. Traído numa viagem, em 12 de dezembro de 36, Chiang Kai-shek tinha sido capturado pelos comunistas em Xi'an. E só não foi executado de imediato porque o líder soviético, Joseph Stalin, tinha percebido que o imperialismo japonês era muito pior que o Kuomintang, que parecia na verdade ser a única força na China capaz de impor alguma resistência militar aos japoneses. Assim, a pedido de Stalin, a vida de Chiang Kai-shek foi poupada. Pois é, Stalin salvando a vida de alguém. Os rebeldes, então, exigiram um resgate pelo general. Foi combinado que o pagamento ia ser feito por via aérea, num campo de pouso remoto, de onde sairia o avião levando Chiang Kai-shek de volta à liberdade. A operação dependia da Eurásia, e ele, Harold, foi escalado para levar o dinheiro do resgate. Em 25 de dezembro de 36, ele decolou com um Junkers, de uma base militar perto de Xangai. Mas, saca isso, era tanto dinheiro, mas tanto, que encheu a fuselagem toda do avião. E tiveram de tirar uma das janelas da cabine para o Harold e o copiloto conseguirem entrar dentro do avião. Chegando no local combinado, Harold viu o avião no qual Chiang Kai-shek devia sair. E aí sinalizou aos rebeldes que ele só ia posar com o dinheiro quando visse o general entrar no outro Junkers e esse decolar. Acordo cumprido, dinheiro entregue. Harold e seu copiloto voltaram sem problemas. No mês seguinte, ele ia se envolver de novo com os rebeldes, ao resgatar 4 missionários europeus de Shenxi.
Mas a sua sorte ia acabar em 1º de agosto de 37. Nesse dia, Harold sofreu um acidente feio com o Ju-52, ao decolar no voo para Chengdu. Olha as fotos de como ficou o avião. Ele evitou que o avião atingisse umas casas e, graças à sua habilidade, não houve mortes. Dos 11 passageiros, 8 tiveram ferimentos leves e 3 saíram totalmente ilesos. Mas o próprio Harold, no cockpit, que foi todo estraçalhado, quase pagou com a vida. No hospital, os médicos deram por perdida a sua perna direita, que ia ter de ser amputada. Mas, ouve isso agora, hein? A notícia do acidente chegou a Chiang Kai-shek, que soube que o piloto era o mesmo que tinha lhe salvo a vida. Aí, o general enviou seu médico pessoal ao hospital, com ordens de cuidar de Harold e salvar a sua perna. Por meses, o alemão passou por um tratamento da milenar medicina chinesa. E a sua perna se recuperou totalmente, acredite se puder, com todos os movimentos. Mas, apesar disso, para completar a sua recuperação, a DLH o chamou de volta à Alemanha. Só que ele não curtiu o que encontrou lá, não. Harold encontrou uma Alemanha já totalmente dominada pelo Terceiro Reich nazista de Adolf Hitler, com a sua violência, perseguição racial e repressão política e ideológica. Harold era, como eu poderia chamar, ele era um espírito libertário. Não dava para viver na Alemanha de Hitler. Ele procurou a cúpula da DLH e conseguiu ser destacado para a sucursal Peru, que tinha iniciado as suas operações em maio de 38. Chegando no Peru, encontrou um cenário que conhecia lá da China. Campos de pouso rústicos, quase nada de infraestrutura, nada mesmo de apoios à navegação. Uma rede precária de comunicações, o pacote completo. O próprio aeroporto de Lima, a capital, não tinha sequer um telégrafo. Como o rádio nos Ju-52 podia captar qualquer tipo de estação, acabava sendo usado para navegação, sobretudo com visibilidade precária, orientando-se pelas estações de rádio comerciais. Mais tarde, os próprios alemães instalaram o rádio no aeroporto de Lima, que podia ser captado pelas aeronaves a 25 minutos de distância de voo. Agora, não esquece de somar a essas condições os Andes, com seus picos e desfiladeiros. A própria Lima geralmente tinha uma espessa camada de nuvens a 300 metros. Isso com bom tempo. Harold fez seu primeiro voo comercial no Peru em 12 de julho de 38, na principal rota da sucursal Peru da DLH, de Lima para a capital boliviana, La Paz, via Arequipa. E na época das chuvas, os Ju-52 da sucursal Peru assumiam boa parte das linhas do Lloyd Aéreo Boliviano, o LAB, incluindo as de conexão com a companhia subsidiária da DLH no Brasil, o Sindicato Condor. Então, era uma operação cheia de desafios e perigos. Entre Arequipa e Puno, por exemplo, havia um passo entre as montanhas com altitude de 5.000 metros. E para passar era necessário subir em círculo com os Junkers, atravessar o passo e então descer, fazendo círculos de novo, até a altitude normal de voo. Lembra aí que o limite operacional do Ju-52 era de 5.500 metros. Ou seja, ele tinha que chegar a apenas 500 metros do máximo do avião. Além disso, as condições atmosféricas mudavam rapidamente e podiam fechar de uma hora para outra essas passagens. Bom, e foi meio tipo isso, aquela tempestade perfeita que aconteceu em 26 de junho. Nesse dia, Harold decolou de Lima, no Junker 52 batizado de Misty, numa linda manhã de sol de domingo. O seu copiloto era um conhecido piloto de planadores argentino, Eric Horamer. O voo era para Chiligua, via Arequipa, e foi tranquilo. Mas na volta, assim que decolaram de Chiligua, o tempo ficou muito, mas muito ruim,
com tempestade de neve e rajadas fortes. Começou a se formar gelo nas asas, comprometendo a sustentação. Harold viu o risco do Junkers estolar e, para evitar isso, colocou o avião no mergulho suave para ganhar velocidade e talvez reduzir o gelo nas asas. Era uma manobra arriscada e ousada, bem ao estilo dele. Mas com a sua perícia, tudo estava sob controle. Bem, sob controle, menos o copiloto. Os nervos do argentino não resistiram. E ao ver o solo se aproximando, Eric ignorou Harold, pegou o manche e puxou forte o Junkers para cima. E aí, rolou o óbvio. O avião estolou. E tão perto do solo, a queda foi inevitável. Dessa vez, Harold teve só ferimentos leves. Os de Eric e do engenheiro de voo Werner Penck foram mais graves. Mas os dois únicos passageiros, um bispo e o seu secretário, só tiveram um grande susto. Bota susto nisso, né? Só que nenhum deles tinha a mínima ideia de onde tinham caído. Depois, eles iam saber que o Misty tinha caído num platô a uns 5.300 metros de altura, perto do vulcão Pico Pico, bem ao sul da rota entre Arequipa e Chiligua. O desaparecimento do Misty foi registrado no dia 27. Tiveram início as buscas, mas ninguém achou o avião. O acidente foi um pouco afastado da rota e também o tempo não ajudou, com uma pesada camada de nuvens sobre o local do acidente. Harold chegou a ouvir o som dos aviões de busca, mas sem vê-los. Ele decidiu então enviar o secretário do bispo a uma aldeia indígena que ele tinha visto pouco antes do acidente. De lá, com a ajuda dos índios, o religioso conseguiu chegar ao vilarejo de Caruma, onde havia um posto de telégrafo. E assim avisou a sucursal Peru, em Lima, de que os ocupantes do Misty estavam vivos e informou a posição. Isso no dia 29. E a notícia causou furor, né? Olha, escuta essa. Afinal, em Lima, eles já eram dados como mortos. O governo alemão já tinha até enviado um telegrama de pêsames oficial para Alva. Chegaram até a preparar a lápide dele em memória. Você imagina isso? Mas o cara era Harald Herzog. No dia 30, decolou cedo de Lima um monomotor Fawcett F-19 da companhia aérea Fawcett, com o experiente piloto Red Williams. E ele achou uma brecha nas nuvens e encontrou os restos do Misty. Sem ter como pousar ali, ele escreveu um bilhete e o lançou numa garrafa. É sério isso, tá? Com instruções para os sobreviventes irem até um lago próximo, onde talvez ele conseguisse pousar. A garrafa se espatifou e rasgou o bilhete num monte de pedacinhos. Mas o Harold, o nosso Harold, juntou tudo como um quebra-cabeças e leu a mensagem. Só que o F-19 não conseguiu pousar nem perto do lago. E os sobreviventes acabaram indo de cavalo até Moquegua, onde chegaram em 2 de julho. E aí sim foram embarcados por Williams no F-19 e levados de volta a Lima, onde chegaram em 5 de julho. Dessa vez o Harold se recuperou logo e rapidinho estava de volta aos voos. Mas a guerra começou na Europa e a situação foi se deteriorando muito. No início de 41, a pressão dos Estados Unidos estava muito forte contra as companhias aéreas na América do Sul ligadas à Alemanha. E em 31 de março, a sucursal Peru encerrou as suas atividades. Aliás, o último voo da empresa, imagina só, foi feito pelo Harold. Toda a turma alemã da empresa deixou então o Peru vindo para o Brasil. Chegando no Rio de Janeiro, foram ver como voltar para a Alemanha, porque a relação do regime de Hitler com o Brasil de Getúlio também estava ladeira abaixo. Em 28 de fevereiro de 42, o Brasil, enfim, rompeu as relações com o Terceiro Reich. No meio dessa crise toda, Harold, enfim, arrumou um voo saindo do Rio para Hamburgo. E ele seguiu no avião, que ia ser, aliás, o último voo entre os dois países até o final da guerra. Mas na escala em Recife, os diplomatas alemães na cidade foram embarcar e o avião já estava lotado. Mas era uma questão de autoridade. Então Harold e uns outros aviadores alemães e uns italianos da LAT deram seus lugares para os diplomatas. Nenhum deles imaginava, tá?
mas o destino estava salvando a pele deles. Só que no início não pareceu isso não. Harold voltou de Recife para o Rio já preso e acabou sendo levado para a Ilha das Flores, na Baía da Guanabara, onde ficou preso com outros alemães, italianos e japoneses por 2 anos e meio, sem processo ou qualquer formalidade. Ele era um prisioneiro de guerra nazista. Coitado do nosso Harold. E a tal Ilha das Flores parecia realmente um conto de Kafka. Também estavam presos, junto com os nazistas, um punhado de judeus alemães. Sério. Afinal, falava alemão, devia ser nazista. Só com a intervenção da Cruz Vermelha é que a turma acabou sendo libertada. Mas aí, o nosso herói estava num país estranho, sem trabalho e sem falar a língua local. Mas ele era Harold Herzog. E no meio disso tudo, né, a esposa Alva chegou no limite. Fim do casamento. Harold acabou conseguindo uns trabalhos com os britânicos. Imagina, o alemão conseguiu trabalho com os britânicos, que construíam uma barragem em Teófilo Otoni. E depois foi trabalhar nos hotéis no Rio de Janeiro e Petrópolis. E no fim, na filial da empresa suíça Sandoz, onde fez uma carreira de sucesso. O cara era único, né? Fala sério. E foi aí que o amor chegou, com ar tropical, ao nosso grande herói. Ao assumir a gerência da filial em Recife, conheceu uma jovem brasileira, a bela e charmosa Mercedes, uma amazonense de Tefé. Em 2 anos, estavam casados. Iam ter 2 filhos, Doris e Klaus, meu grande amigo. Pois é, o Harold foi o pai de um amigão meu. A guerra terminou e em 6 de agosto de 54 começou a operar a Lufthansa, a herdeira da DLH. E Harold não perdeu tempo. Em 56 já estava ele na nova companhia aérea alemã. E ele se tornou, aliás, uma das pessoas-chave da Lufthansa no Brasil. Ele montou o primeiro escritório da empresa em São Paulo, onde ela passou a operar em agosto de 56. Mais tarde, se tornou diretor de operações para toda a América do Sul. E trabalhou na sua querida Lufthansa, num país que o cativou, o Brasil, sempre com a sua amada Mercedes ao seu lado, até falecer em 96, aos 86 anos. Cara, que vida! Não disse que valia a pena ver esse vídeo? E você viu aqui com a gente, comigo e com o Kowalski, no canal da revista Asas. História, cultura e aviação no YouTube. E não esqueça, hein? Pensar faz bem. Um grande abraço e até o próximo voo.